Olá, eu sou o Valmir Leôncio e vou falar hoje para vocês sobre boas práticas na execução do orçamento. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome, como eu já disse, é Valmir Leôncio da Silva. Eu sou auditor concursado do Tribunal de Contas do município de São Paulo, do concurso de 96. E desde então venho trabalhando no Tribunal de Contas, trabalhei como auditor, como chefe, como diretor das divisões que cuidam das contas do município de São Paulo. E em função disso, em função do meu conhecimento, eu passei a ser professor também da matéria de contabilidade, tudo mais, e vou comentar algumas coisas com vocês aqui. Eu sou formado em Ciências Contábeis, fiz um curso de pós-graduação em Contabilidade Pública e depois um mestrado em Administração Pública. E hoje estou trabalhando na área de... Nós montamos uma escola de contas do Tribunal de Contas do município de São Paulo e eu estou trabalhando como coordenador dessa área do Tribunal de Contas do município. Então, no Tribunal de Contas do município, nós temos a escola de contas e eu dou aula de lei de responsabilidade fiscal, boas práticas na execução orçamentária e também toda a parte contábil. Trabalhando lá no Tribunal de Contas, em 2000, surgiu o quê? A Lei de Responsabilidade Fiscal. Até maio de 2000, todos os municípios trabalhavam exclusivamente como base usando a Lei 4.320. Após isso, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, houve um novo encargo para os municípios, onde eles passaram a atuar mais de uma forma direta, mais objetiva em termos de gestão fiscal. Nessa gestão fiscal, o que aconteceu? Com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós passamos, debatemos, formamos juízo, em termos de uma lei nova que está surgindo. Para quê? Qual é o objetivo principal da Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade, ela prima pelo equilíbrio das contas, ou seja, você gastar apenas aquilo que você efetivamente está arrecadando no âmbito do município. Nesses encontros que nós participamos entre os tribunais de conta, que nós fizemos várias palestras, participando daqui, participando dali, surgiu a oportunidade de nós desenvolvermos um livro chamado Lei de Responsabilidade Fiscal para os Municípios. Esse livro, Lei de Responsabilidade Fiscal para os Municípios, ele conta a respeito do quê? Da nossa experiência enquanto auditor, enquanto trabalhando com as contas públicas. E é bastante voltado para quem? Principalmente para as prefeituras do nosso país. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é proporcionar ao telespectador, a você que está nos vendo agora, conhecimento sobre a execução do orçamento público. Saber como você pode ter um bom orçamento público, como é que você pode fazer para dar um andamento, uma sequência na parte da execução orçamentária. O que eu tenho visto, o conteúdo é bastante extenso, o que a gente sabe sobre a área pública, conhecimento sobre a área pública, sobre o que a gente poderia falar sobre a área pública. E o que a gente tem percebido nos cursos que a gente ministra é que tem muita dúvida sobre a parte da execução quando a gente fala de empenho. O que é empenho? Quando que nós poderemos ter um empenho, uma nota de empenho, restos a pagar? Quando que existe, quais são os tipos de notas de empenho existentes? Como que é o restos a pagar? O que são as despesas de exercícios anteriores? Então, todas essas perguntas que nos fazem, que a gente percebe, o que acontece? Essas perguntas são coisas, dúvidas que são suscitadas, inclusive até no próprio município de São Paulo. E o que nos vem a trazer hoje, para a aula de vocês hoje, uma pequena parte da execução do orçamento. Quais são os temas que nós iremos abordar? Empenho e nota de empenho. O que é empenho? O que é nota de empenho? Será que são a mesma coisa? Um decorre do outro? Muita gente confunde o empenho com a nota de empenho. Existe o empenho termo jurídico e existe o empenho termo contábil. Qual será essa diferença? Por que emitir nota de empenho para todo exercício? O empenho, ele pode ser emitido previamente à despesa? Você pode estar fazendo um empenho apenas para alguns meses ou é necessário um empenho para todo exercício? Por quê? O que é isso? O que são as despesas de exercícios anteriores, as famosas DEAs? Quando você pode estar realizando uma DEA, existem as DEAs irregulares e as DEAs regulares. O que são isso? Como a administração deve tratar com esses temas polêmicos? E quais os tipos de crédito adicionais que nós conhecemos?
né? Nós vamos estar falando também quais os tipos de créditos adicionais. O que nós vamos estar usando como base? Primeiramente, nós vamos estar usando a Constituição Federal. A Constituição Federal de 88, nós vamos estar usando como base aqui para o dia de hoje. E também a Lei 4.320, que fala a respeito dos orçamentos e balanços da União, Estados, Distrito Federal e município. Então, todos os temas praticamente que nós iremos abordar, ela vai estar contido aqui na Lei 4.320. Subsidiariamente, nós também vamos estar falando do quê? Nós vamos estar falando da Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem um artigo aqui, que é o artigo 42, que é totalmente dedicado ao quê? É dedicado aos restos a pagar. O que são restos a pagar? Como deve ser o tratamento do restos a pagar? Será que um governo que está terminando, ele pode deixar despesa para o gestor seguinte que está entrando, ou até para ele mesmo? Ele precisa deixar dinheiro em caixa? Quais são as punições que ele terá caso ele deixe dívida sem um recurso em caixa? Então, a gente vai estar tratando hoje também desse tema. Primeiramente, para nós começarmos aqui a falar a respeito da administração pública, é necessário lembrar o quê? Que a administração pública, o que é a administração pública? É o conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Isso quem disse foi o nosso querido mestre já falecido, Eli Lopes Meireles, que definia a administração pública como conjunto de órgãos instituídos para a consecução dos objetivos do governo. Então, uma consolidação de órgãos que se juntam para quê? Para ver quais são os objetivos do governo, quais são os objetivos que estão traçados no plano plurianual, os objetivos traçados na lei de diretrizes orçamentárias, os objetivos traçados na lei orçamentária. Por quê? Todo aquele trabalho que é feito pelo chefe do executivo, pelo gestor público, ele foi dado, ele tem o quê? Ele tem uma autorização, né? Uma autorização tácita do povo. Então, esse povo dá esse poder para esse gestor e esse gestor tem que fazer o quê? Cumprir as obrigações do governo. São os objetivos dele: saúde, educação, moradia e outras coisas mais. Dentro disso, para a gente começar a falar a respeito da consecução dos órgãos, quais são os objetivos, é interessante nós sabermos o quê? Quais são as entidades, quais são os órgãos atingidos pela Lei 4.320? A quem destina a Lei 4.320? Então, primeiramente, quem são as entidades federativas? Nós temos a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios. Todos esses entes juntos formam o Estado, que são pessoas jurídicas de direito público. Então, essas pessoas de direito público, a União, Estados, Distrito Federal e município, são entes de direito público, eles devem o quê? Devem se subordinar à Lei 4.320 e a tudo que nós vamos falar aqui. Porque ao administrador público é lícito fazer aquilo que está na lei. Para a empresa privada, ela não precisa seguir o que está na lei. É lícito fazer aquilo que não consta na lei. Mas para o administrador público é lícito fazer aquilo que está na lei. Então, definindo isso aqui, nós podemos fazer o seguinte: o que é administração direta? É o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Então, você tem dentro da administração, dentro da União, do Estado, do Distrito Federal e do município, você tem a administração direta e você tem, por outro lado, a administração indireta. A administração direta é o conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Então, quem que nós teríamos aí como poder público no Brasil? Então, poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. São esses três poderes que estão lá no artigo 2º da Constituição Federal. Então, o poder executivo, quem representa o poder executivo? O chefe do executivo, o presidente da República, o governador do estado, o prefeito. Então, esses três, que são cargos eletivos, são eleitos pelo povo, esses três compõem o poder executivo. Por outro lado, nós temos o quê? O poder legislativo. O poder legislativo, em primeiro momento, ele compete a quem? Pela Constituição Federal, compete diretamente ao Congresso Nacional. Então,
então o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Então, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados formam o Congresso Nacional, que está no poder legislativo. Nós temos também, no âmbito estadual, assembleias legislativas. As assembleias legislativas, elas compõem, no âmbito estadual, a parte do legislativo. E também temos, dentro da parte legislativa, o quê? Os tribunais de conta. Então, o Tribunal de Contas, pergunta que faço para os senhores, o Tribunal de Contas, ele é poder? Ele é poder legislativo? O Tribunal de Contas, ele está inserido dentro do poder legislativo, mas ele não é um poder. O Tribunal de Contas é um órgão de auxílio do poder legislativo. Então, quem que nós temos como Tribunal de Contas? Nós temos o Tribunal de Contas da União, temos o Tribunal dos Estados e temos alguns tribunais de conta dos municípios. Alguns municípios, pela Constituição, é autorizado ter tribunais de conta. Temos também o Tribunal de Contas dos municípios, que é no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, que tem um tribunal próprio. Já, uma outra coisinha que é importante lembrar também, já o Ministério Público, ele é um órgão que está atrelado a quem? Ao Tribunal de Justiça. Então, o Ministério Público é um órgão que está ligado ao Poder Judiciário. E a administração indireta? Agora nós falamos da administração direta, vamos falar agora da administração indireta. Quem seria a administração indireta? É o conjunto de pessoas administrativas, que é vinculado à respectiva administração e que prestam serviços de forma descentralizada. Ou seja, não é diretamente exercido pelo Poder Executivo, ele presta serviço de forma descentralizada. É um braço da administração. E quem que nós teríamos aqui como administração indireta? Nós teríamos as entidades autárquicas, o INSS, Banco Central, Banco do Brasil, Instituto de Previdências Municipais, Serviços Funerários Municipais, que seriam o quê? Entidades autárquicas. Todas as entidades autárquicas, elas são obrigadas a prestar contas por meio do quê? Pela Lei 4.320. Nós temos também as entidades fundacionais. Se elas forem criadas pelo governo, serão entidades públicas. Se elas forem criadas por uma empresa privada, entidade privada. Ou seja, ela pode tanto estar tendo que praticar a contabilidade pública ou a contabilidade privada. Temos também as entidades paraestatais, aquelas que trabalham, que estão ao lado do governo. Que seriam quem? As empresas públicas, sociedade de economia mistas, essas que estão ali do lado do governo e que têm a função de estarem prestando serviço. Essas empresas públicas e sociedade de economia mista, elas são o quê? Elas são entidades de direito privado. Essas entidades de direito privado, elas têm que apresentar os seus demonstrativos, apresentar as suas contas de acordo com a Lei 6.404, que é a Lei das Empresas Privadas. É necessário dizer o seguinte, que ela pelo direito administrativo, de direito privado, mas ela pode até se tornar, a ser obrigada a prestar contas, prestar conta como uma entidade de direito público, se ela infringir algum dispositivo da Lei 101. Então, na Lei 101, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz o seguinte no artigo 2º, se uma empresa estatal dependente, uma empresa estatal, ela receber dinheiro a título de capital e utilizar o dinheiro recebido pelo ente na sua atividade de custeio, ela pode vir o quê? A se tornar uma entidade, não se tornar, mas ela tem que prestar contas também de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, é muito importante os senhores, os senhores que estão nos ouvindo agora e que são gestores públicos, prestarem atenção. Prestarem atenção no quê? Que se vocês por acaso, os senhores por acaso, mandarem dinheiro para uma empresa privada, para uma sociedade de economia mista, essa sociedade de economia mista utilizar recursos do pagamento de despesas de custeio e não aumento de capital, elas podem ter que vir apresentar os seus demonstrativos de acordo com a Lei 4.320 também. Então, quais são as principais legislações que nós aplicamos?
Então, no âmbito da entidade privada, nós temos lá a contabilidade geral, a lei